com a Marisa Matias. Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a esta sessão internacional do Tempo dos Movimentos na Europa. Decidimos desta vez fazer uma sessão com os movimentos, como explicou o Luís no início deste evento, porque sempre temos uma sessão internacional antes das nossas convenções, fazemos-la com partidos. Hoje é mais um dia não normal na União Europeia, muita coisa está a mexer e entendemos cada vez mais, como sempre entendemos, aliás, que a política é importante demais para ser deixada apenas aos políticos. Precisamos de uma articulação cada vez mais profunda e mais intensa com os movimentos, não apenas os movimentos nacionais, mas também os movimentos europeus. E por isso trouxemos aqui representantes de 3 movimentos. Perante uma União Europeia opressora, nós temos que resgatar o nosso futuro. E pensar os movimentos sociais hoje em dia na Europa obriga-nos a fazer um exercício que é a partir do contexto concreto que vivemos atualmente na União Europeia. E é um contexto de crise, de desagregação, mas não é apenas uma desagregação do ponto de vista institucional ou político, é uma desagregação social, humanitária, é uma desagregação democrática. É esse o contexto em que operam os movimentos hoje em dia, é nesse contexto que temos que pensar. E por isso temos também de pensar nas dificuldades que se colocam à construção de movimentos sociais numa situação política como aquela que vivemos. E é por isso também que temos que pensar quais são os grandes combates da esquerda no quadro que acabei de desenhar. Nestes combates, a capacidade de mobilização, como nós sabemos, é muito variada. Há temas que mobilizam organizações muito fortes e estruturadas em torno de questões que afetam as nossas vidas cotidianas de forma muito evidente, e há outros que nem por isso. Um desses temas que mobiliza muito e organizações fortes e estruturadas em torno destas questões é aquele que vamos ouvir falar já de seguida e que se tem estado a passar em França a propósito dos ataques desmesurados, vergonhosos, que têm sido feitos aos trabalhadores em França e com os quais não podemos pactuar. A luta dos trabalhadores em França mostra-nos 2 aspectos fundamentais para compreendermos a crise europeia atual. Primeiro aspecto que é fundamental é o papel desempenhado pelo grosso da família socialista naquilo que é o desastre europeu. Em alguns contextos e momentos, por passividade, noutros, por desorientação e deriva política, noutros, como no caso francês que vivemos agora de ataque aos trabalhadores, por convicção liberal agressiva. É isso que tem o governo de Hollande em relação aos trabalhadores. Convicção liberal agressiva. Não vale a pena inventarmos palavras fofinhas. Mas há um segundo aspecto. E o segundo aspecto é o caráter interminável das políticas e das experiências liberais. Quando olhamos para a França, mas ainda de forma mais evidente, quando olhamos para os países do sul da Europa, quando olhamos para a Grécia, quando olhamos para Portugal, quando olhamos para alguns dos países europeus e para estas economias do sul, nós verificamos que é precisamente nos países onde as experiências liberais foram mais agressivas, mais violentas e que continuam a ser mais agressivas e mais violentas, é precisamente nesses países em que verificamos o fracasso das políticas e das reformas liberais que nos tentam impor e impingir mais reformas liberais, dizendo que são esses fracassos que legitimam a necessidade de mais reformas liberais. E são esses fracassos que legitimam mais agressivos ataques. A desculpa dos fanáticos liberais é sempre a mesma. Se as suas políticas falharem, é porque foram insuficientes.
E se foram insuficientes, temos que continuar a insistir nas políticas que falharam para falharem cada vez mais, cada vez melhor, às nossas custas, às custas das nossas vidas, à custa dos nossos direitos. Mas um outro ponto crucial dos movimentos e das lutas que vivemos atualmente, e agora lembrei-me que devo estar a falar rápido demais para os intérpretes, peço desculpa, é sempre o costume, vou tentar falar um bocadinho mais devagar. Outro ponto crucial no combate dos movimentos e dos partidos políticos na Europa é o Estado Social. Um pouco por toda a Europa, o ataque às instituições do Estado Social, através da estratégia do Estado predador, passou a ser regra. Há muito tempo que a direita percebeu que a privatização das principais funções do Estado precisa do dinheiro dos contribuintes. E porque percebeu isso, continua a pôr um Estado predador que cada vez mais limita o nosso Estado Social. Eu acho que um bom exemplo disto é o que se passou em Portugal com os contratos de associação. Neste caso, é verdade que a maior luta que está a decorrer é em defesa da posição que é defendida também pela maioria parlamentar, o que, aliás, diria, é uma raridade no contexto europeu. Mas, no entanto, se essa luta é, infelizmente, uma exceção, ela coloca uma questão que é, neste momento, muito relevante no quadro político português e do qual temos que tirar uma lição. É a lição de que o movimento social não pode adormecer só porque aqui ou ali as condições são mais favoráveis no plano institucional. Pelo contrário, a combinação entre o movimento social combativo e uma esquerda com uma representação determinante pode ser decisiva para conseguir vitórias. Foi isso que aconteceu, aliás, numa outra luta crucial dos últimos anos em Portugal, a luta dos estivadores do Porto de Lisboa. A luta dos estivadores é exemplar a vários títulos. Os estivadores lutaram de forma prolongada e persistente contra a precarização das relações de trabalho no Porto de Lisboa, condições essas que já foram impostas noutros portos do país. Enfrentaram durante vários anos o governo de direita e durante toda essa luta enfrentaram uma barragem de desinformação para a qual contribuíram governos e a própria administração do Porto de Lisboa. A vitória nessa luta resultou da combatividade dos estivadores e da pressão política da esquerda. E é, portanto, uma dupla vitória. É a vitória de um coletivo corajoso de trabalhadores contra a precariedade, mas é também a vitória de ter uma vitória. Nós até nos esquecemos, mas ter uma vitória é em si mesmo uma vitória. Os estivadores mostraram a todo o país que a luta vale a pena e o movimento social português precisava disso, como de pão para a boca, depois de 4 anos de derrotas, desmoralização. Mas há um outro terreno em que os combates são bem mais difíceis, mas são igualmente decisivos para as nossas vidas. É o terreno da configuração da União Europeia e das relações internacionais. A renegociação da dívida pública, como ainda agora aqui ouvimos falar. A concretização de instrumentos que eliminem os desequilíbrios macroeconómicos, como também ouvimos aqui falar agora. A rejeição dos tratados internacionais, como o Tratado Transatlântico, como o CETA, como o TISA, que querem privatizar o que resta das nossas vidas e que ouvimos falar pela Sílvia do Bloco Pai. Sim, porque o Bloco Pai não se ocupa apenas de questões tão fundamentais para as nossas lutas, como o feminismo, e referiu muito bem a Sílvia, das ocupações que fazem os movimentos feministas, ou como da ocupação do território à volta do Banco Central Europeu, esse grande pilar da democracia eurocrata, como toda a gente sabe. Eu estou a ser irónica, que é para o caso não passar bem. Não se fez apenas de ocupações do Banco Central Europeu, de ocupações do terreno das lutas, mas como também de grandes movimentações e manifestações contra o Tratado Transatlântico, como ainda recentemente tivemos uma
gigante manifestação na Alemanha contra o Tratado Transatlântico. Em Portugal, nós temos que nos relacionar de forma muito ativa e efetiva com estes movimentos, os mais difíceis, os que tratam das relações internacionais, os que tratam da configuração da União Europeia, mas são aqueles que talvez de forma menos evidente tocam na vida das pessoas, mas que tocam nas nossas vidas todos os dias. E, no entanto, é esta configuração institucional que amarra os Estados-membros às políticas de austeridade e permite às instituições europeias todas as formas de pressão, sejam legais ou ilegais, para impor estes condicionalismos. É por isso absolutamente decisivo que a esquerda não deixe um espaço vazio, que a esquerda não se limite a proceder a uma crítica ao edifício institucional da União Europeia. É por isso que é tão fundamental que a esquerda proceda também a uma reconquista da soberania democrática contra as imposições de Bruxelas, mas não apenas nos parlamentos nacionais e europeu, mas também e muito nas ruas. Precisamos de reconquistar as ruas. Precisamos de derrotar o medo, o racismo, a xenofobia, que estão presentes, vimos na campanha do referendo britânico, mas nem precisávamos do referendo britânico para ver, bastava lermos o acordo vergonhoso que as instituições europeias assinaram com a Turquia a propósito dos refugiados, para ver racismo e xenofobia e discriminação todos os dias. Precisamos de combater o medo e encher todo esse espaço de igualdade, de solidariedade, de justiça, de democracia. Não fazer isso, baixar os braços, desistir disso, ou seja, não disputar os territórios da soberania e da dignidade, seria entregar, na percepção popular, a tarefa de defender o país ou o que resta do projeto da União Europeia à extrema-direita. E o que temos visto é que a extrema-direita tem crescido mais e mais, onde capitalizou o descontentamento popular com a crise social e a humilhação dos Estados-membros pelo Diretório Europeu. Deste combate e desta disputa dependerá a configuração política da resistência às instituições europeias e, portanto, dependerá, em grande medida, as suas consequências. E é por isso, e termino com estas palavras, é por isso que foram tão importantes hoje as palavras de Jeremy Corbyn, quando reagiu ao resultado do referendo britânico, mostrando total disponibilidade para trabalhar com o povo e para o povo no quadro do novo contexto em que o Reino Unido está inserido. É isso que se espera da esquerda, Jeremy Corbyn fez bem, é isso que se espera da esquerda, que esteja pronta, que esteja ativa. Talvez também seja por isso que ele teve logo direito a uma moção de censura da bancada trabalhista no Parlamento britânico. O referendo no Reino Unido leva-nos a aceitar aquilo que é a vontade democrática de um povo, leva-nos a demonstrar que a União Europeia só tem estes resultados porque não tem feito outra coisa senão governar nas costas dos cidadãos. Leva-nos a pensar que não podemos permitir que mais espaços sejam ocupados, quer pelos burocratas, eurocratas, quer pela extrema-direita. Esses espaços são espaços da justiça, da solidariedade, da dignidade, são espaços do feminismo, da ecologia, são espaços da democracia, são espaços do diálogo intergeracional. Esses espaços são espaços que a esquerda, seja institucional, seja nos movimentos, tem que ocupar. Esses espaços são os espaços da força da esperança. E a força da esperança precisa de partidos, mas também precisa de movimentos. Obrigada.